E aí, pessoal, essa vai ser uma tentativa de introdução ao R, tá? De uma maneira mais leve, mais didática. Vamos ver se eu consigo aqui, que eu não tenho talento para ser youtuber, tá? Mas vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que fazer, então, é instalar o R e o RStudio, tá? Vocês podem ir no Google e procurar por RStudio, que vocês já vão cair aqui na página da POSIT. E lá vocês conseguem, então, baixar o R, tanto o R quanto o RStudio, tá? Para a versão de sistema operacional que vocês usam no computador de vocês, certo? Lembrando que a gente precisa dos dois para funcionar, tá? Tanto do R quanto do RStudio. E aí, uma vez instalado na máquina de vocês, a instalação é bem simples, bem corriqueira, não tem nada de um processo especial para instalar, tá bom? Aí vocês podem então abrir o RStudio pela primeira vez. Quando a gente abre o RStudio pela primeira vez, isso aqui geralmente é o que a gente vê, tá? Então o RStudio ele é basicamente formado aqui por 4 abas, digamos assim. Aqui a gente tem o console, que é de fato onde roda, digamos assim, né? O R roda aqui dentro. Tá? Vocês podem ver inclusive a versão que eu estou rodando aqui. Essa aba aqui da esquerda é o nosso ambiente, tá? Onde todas as variáveis, os conjuntos de dados que a gente criar, eles vão aparecer aqui pra gente. Nessa abinha aqui de baixo, a gente tem o navegador de arquivos, onde vão aparecer nossos gráficos e outras coisas, tá? E a gente tem também uma outra aba que é quando a gente for trabalhar com o editor de texto, tá? O editor de código. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, basicamente, o R é uma linguagem de programação voltada principalmente para ciência de dados e estatística, tá? Então, ela trabalha com interpretação de comandos, né? Então, se eu chegar aqui no console do R, eu posso usar o R como uma calculadora, ou eu posso simplesmente já dar comandos no R, tá bom? Para ele fazer operações para mim, certo? Mas quando a gente vai fazendo um fluxo de análises muito grande, tá? Não é tão interessante trabalhar direto no console. Então, por isso que a gente utiliza, então, o nosso editor de código, tá? Então, eu posso vir aqui nesse botãozinho de mais, ou então aqui arquivo, novo arquivo, e criar, então, um arquivo script do R, e ele vai abrir para mim aqui, então, essa quarta janelinha, que é justamente o nosso editor de código, tá? E esse layout, digamos assim, né? Aqui do R, vocês podem configurar, o R tem diversos temas também, para mudar a cara do RStudio. Aí eu gosto de configurar a minha sessão de uma maneira diferente aqui, tá? Então, vocês vão me dar licença aqui, eu gosto de trabalhar com o console aqui na direita, tá? Por causa do monitor. Então, e meu editorzinho de texto aqui na esquerda, beleza? Então, o editor de texto a gente vai escrever, né, os nossos comandos e ele vai ser executado e aparecer o resultado aqui no console, tá? Então, nada mais é do que aqui um arquivo de texto mesmo, tá? Onde a gente vai escrever nossas instruções para o R aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender é que no R, tudo que a gente digita que ele vai ser interpretado, tá? Mas a gente pode também colocar comentários. Então, a gente chegar aqui e iniciar uma frase por hashtag, então aquele bloco ali, ele não vai ser interpretado como código, ele vai ser interpretado como texto. E aí assim a gente consegue introduzir, né, comentários para meio que ajudar na organização do nosso script aqui e saber mais ou menos o que, é que a gente estava fazendo naquela época quando a gente voltar a visitar o script, tá? Então o R ele trabalha com pacotes, tá? Então ele já vem, digamos assim, de fábrica com vários pacotes instalados, mas a gente pode fazer também utilização de diversos outros pacotes, né, mantidos por membros da comunidade desenvolvidos e que são disponíveis para a gente baixar aqui no R. Então a gente tem como instalar tanto no modo visual, então se a gente vem aqui nessa nossa abinha de baixo aqui vai ter uma aba chamada Packages, então a gente pode clicar aqui em instalar e procurar um pacote de interesse que a gente vai utilizar. Por exemplo, um pacote que a gente vai utilizar bastante é o Tidyverse. Então simplesmente eu procuro aqui o nome do pacote e clico em instalar, tá? Mas como eu já tenho esse pacote instalado, não tem necessidade de fazer a instalação de novo, mas a gente pode instalar ele também via código, tá? Utilizando o comando install.packages e aí, entre aspas, colocar aqui o nome do pacote, tá? E aí quando eu rodar essa linha aqui, eu posso rodar uma linha no R com Ctrl Enter, ou posso simplesmente posicionar o cursor aqui e clicar aqui em Run. Ele vai executar essa linha e me mostrar o resultado aqui no console, tá? Mas como eu já tenho um pacote instalado, tá? Eu não vou fazer isso, eu vou comentar essa linha. E aí para utilizar determinados pacotes, tá? A gente tem que sempre carregar esses pacotes, digamos assim, na memória do R. E para isso a gente chama o comando library. E aí a gente pode passar aqui então o nome do pacote que a gente quer utilizar. A gente só precisa instalar o pacote, tá? Uma única vez, mas todas as vezes que a gente for fazer uso desses pacotes, a gente tem que carregar eles no início do
no início do uso, né? Antes da utilização do script. Aí fica ao seu critério se você carrega todos os pacotes ao mesmo tempo ou se vai carregando ao longo do código, tá? Então se a gente rodar aqui com Ctrl Enter, por exemplo, vocês vão ver que ele carrega para mim aqui o Tidyverse. O Tidyverse é uma coleção de pacotes. E aí cada pacote tem funções bem legais para trabalhar com várias coisas de ciência de dados, tá? A gente vai usar muito dplyr para poder fazer manipulação de dados, o Tidyr também. O ggplot, que é o pacote que a gente utiliza para fazer gráficos e visualizações de dados, tá? Então ao longo dos vídeos aqui a gente vai trabalhar com esses pacotes. Então aqui agora o meu pacote ele está carregado, tá? Se eu vim aqui, por exemplo, na minha abazinha de pacotes e procurar pelo Tidyverse aqui, vocês vão ver que todos os pacotes que foram carregados dentro do Tidyverse, tá? Agora aqui eles têm um checkmarkzinho aqui mostrando que eles estão carregados, tá? Então se eu quiser carregar um pacote, digamos assim, manualmente, é só eu vir aqui em algum desses pacotes, vou testar, por exemplo, com o ggtext, clicar aqui, e é a mesma coisa de eu ter executado, então, o library de ggtext, tá? Isso é bem legal, então qualquer coisa que você fizer no R, digamos assim, de maneira visual, né, no mouse, ele vai aqui executar, então, um trecho de código no console, e você pode, então, saber qual é o comando, né, para fazer determinada ação, e aí ir aprendendo também novos comandos aqui no R. Uma coisa bem legal é que às vezes você não tem, digamos assim, né, um conjuntinho de dados seu para trabalhar ainda, você está começando a trabalhar com o R, tá? Mas aí você tem diversos conjuntos de dados aqui no R que já são disponíveis aqui para que vem, digamos assim, acompanhados dos pacotes, né? A gente pode utilizar esses comandos, tá? Então se eu utilizar esse comando data aqui, ele vai me mostrar todos os datasets que eu tenho disponíveis aqui nos pacotes que eu tenho instalado, tá? Então tudo isso aqui que vocês estão vendo são base de dados, né? Que estão disponíveis aqui dentro do R para eu aprender, para eu praticar, para fazer análise, beleza? Então não é por falta, digamos, de dados que a gente vai deixar de aprender mexendo no R. Esse é um comandinho bem legal de executar. Então a gente vai utilizar, por exemplo, aqui agora para fazer alguns exemplos, um dataset que é bem bacana, chamado Iris, tá? Se vocês quiserem saber informação no R na ajuda, vocês vêm aqui tem uma abinha aqui de ajuda, tá? Então a gente pode procurar aqui por tópicos, por nome de pacote, nome de função, tá? Então, por exemplo, se eu procurar aqui por Tidyverse, ele vai carregar para mim aqui, então, o arquivo de ajuda, né, do Tidyverse. Todo pacote do R ele tem um arquivo de documentação, tá? Então isso é bem legal a gente se acostumar a ler a documentação do pacote, também saber como é que funcionam as funções e tudo mais. Então se eu procurar, por exemplo, por aquele comando data que eu utilizei, ele vai me dizer que esse comando data que a gente usou, ele faz parte do pacote utils, e aí ele me diz aqui tudo que o comando faz, tá? Aqui tem os argumentos, tem exemplos, tem detalhes da utilização do pacote, então é sempre bom a gente se acostumar a utilizar a ajuda do R, tá? A gente pode utilizar a ajuda do R tanto por aqui, né? Por essa abinha, ou dentro do código. Se a gente colocar, por exemplo, uma interrogação antes de uma função ou de um nome de pacote, alguma coisa do tipo, e apertar aqui Ctrl Enter, ele vai abrir então o arquivo de ajuda, né, para aquela função. Então esse dataset Iris, que é aqui do R, que é do pacote datasets, tá? Ele tem medidas aí de, se eu não me engano, aqui, deixa eu ver, ele tem comprimento de sépala, comprimento de pétala, de 3 espécies de flores, né, aqui. E a gente pode fazer então o uso desse pacotinho aqui para mostrar algumas funções do R aqui, tá? Então para carregar esse dataset, simplesmente chamo ele aqui, tá? Se vocês forem ver, ele já vai completar para mim, e ele tem uma versãozinha diferente. E aqui eu posso usar o comando, por exemplo, view, para me mostrar esse dataset, tá? Então, vou botar aqui view iris e dar Ctrl Enter. Então o R tem aqui embutido, né, um visualizador, digamos assim, das nossas tabelas de dados, tá? Então aqui eu posso organizar por determinada variável, né, ordenar e tudo mais e ver como é que tá o meu conjunto de dados, tá? Então eu tenho aqui 4 variáveis e 3 espécies, né, digamos assim, de plantas, e aí dá pra gente fazer uma brincadeira aqui com esse conjunto de dados, tá? Então a ideia de um fluxo de análise de dados é justamente ter digamos assim, um fluxo de operações, né? Então vamos dizer que eu queira fazer aqui estatísticas descritivas de determinadas variáveis dessa, tá? Então vamos pegar um aqui, por exemplo,
esse comprimento de sépala aqui. Então, eu posso chegar aqui no meu conjunto de dados, e aí para eu acessar qualquer coluna no meu conjunto de dados, simplesmente eu uso ali o cifrão, e ele vai completar para mim aqui, com todas as colunas que eu tenho aqui disponíveis, tá? E aí eu consigo, então, acessar essa coluna. Então, ele me retorna aqui só os valores daquela coluna, tá? E eu quero calcular a média para essa característica aqui, desse conjunto de dados. Então, eu uso a função aqui, chamada min, para calcular a média. E aí ele me retorna, então, a média do meu conjunto de dados, tá bom? Eu poderia também calcular aqui a mediana. Da mesma forma. E assim a gente consegue, então, fazer, né, nossos cálculos, nossas análises. Mas tem uma coisa que é bem legal, que principalmente, por exemplo, quando a gente está fazendo, né, trabalhando, por exemplo, com um conjunto de dados desse aqui, que tem uma variável que a gente chama de variável categórica, né? Como essa variável de espécies aqui, eu tenho 3 categorias, tá? Que é a gente fazer as nossas análises, né, agrupadas. Então a gente precisa filtrar, a gente precisa fazer subsets. E isso não é tão, digamos assim, tão didático de fazer no que a gente chama de R base, né? E é aqui que entra então o Tidyverse, que é um pacote de dplyr, por exemplo. A gente vai poder utilizar então o modelo do Tidyverse aqui para poder utilizar funções que são mais, digamos assim, humanamente legíveis, né, para fazer as coisas. Então, digamos que eu tenho aqui 3 espécies, né? Vocês estão vendo, eu tenho aqui setosa, versicolor e virgínica. E eu quero fazer então a média dessa variável aqui, simplesmente para uma das minhas espécies ali, né? Então, vamos dizer que eu quero fazer para virgínica, por exemplo. Eu posso criar uma variável aqui, média virgínica. E aqui no R, quando a gente cria objetos, tá? A gente tem duas maneiras de atribuir um valor a um objeto. Então a gente pode usar essa setinha, né, de atribuição, ou a gente pode usar o igual, tá? O que a gente mais usa é a setinha, e a gente vai ver justamente agora o porquê, tá? Então eu estou utilizando aqui, estou criando esse meu objeto aqui, chamado média virgínica, e eu quero então filtrar do meu dataset aqui somente as observações, né, de comprimento de sépala para essa espécie. Então a gente pode utilizar a função filter do dplyr, tá? Que é um dos pacotes do Tidyverse. E aí eu vou dizer que eu vou passar aqui o meu conjunto de dados, que é o iris. E eu quero que a minha espécie, tá? Se eu olhar aqui rapidinho, tá como species, tá? Que é minha coluna. Minha espécie seja igual a, tá em minúsculo, deixa eu confirmar, tá em minúsculo. Ó, virgínica. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. E ele solta aqui pra gente, tá? Um erro. Então, por que deu erro? Como eu falei, né? A gente no R, a gente pode utilizar tanto a atribuição, ou a gente pode utilizar o sinal de igual. Então, isso aqui é a mesma coisa. Mas a gente deixa, geralmente, o sinal de igual para operações, digamos assim, de atribuição de argumentos dentro de função, né? Então, toda função, ela tem, se vocês olharem aqui, se a gente pedir a ajuda, por exemplo, da função média. Então, toda função, ela tem um conjunto de argumentos que ela aceita, né? E quando a gente passa esses argumentos, a gente passa com o sinal de igual. Então, para não confundir com esse sinal de atribuição, então a gente se acostuma a utilizar, né, a setinha, tá? E quando a gente vai fazer comparações, que é o que a gente faz no filtro, então eu estou dizendo aqui com essa função aqui, eu queria que ele pegue o meu dataset iris e da coluna espécie, ele filtra as espécies onde tem um valor só de virgínica. Então a gente usa geralmente os operadores de comparação lógica, tá? Então igual, para comparar se uma coisa é igual a outra, a gente vai utilizar o sinal de 2 iguais. Aí a gente vai utilizar maior, menor, ou se eu quiser diferente, exclamação e igual, isso aqui significa diferente, tá? Então a gente usa operadores lógicos, tá? E as mensagens de erro no R, elas são bem lúdicas, né? Digamos assim, elas dizem pra gente o que é que tá acontecendo. Então aqui, a gente detectou um erro no input, e aqui ele fala assim, você queria utilizar essa expressão, né, que seria a expressão correta, né, com 2 iguais ao invés de 1 igual só, como a gente usou. Então se a gente só corrigir isso daqui, para rodar, agora a gente consegue
fazer a operação que a gente quer. A gente filtrou então o nosso conjunto de dados somente pelas observações onde a gente tinha a espécie como virgínica. E se eu vier aqui na minha abinha de ambiente, né, vocês vão ver aqui que eu tenho então aqui agora o meu conjuntinho de dados. Quando a gente clicar aqui para visualizar, é a mesma coisa de escrever, né, view e o objeto que a gente criou. Eu tenho aqui todas as observações de todas as variáveis, mas somente para minha espécie de interesse aqui, que seria a virgínica, tá? Então assim que a gente faz um subset. Então se eu quisesse fazer agora a média, né, de alguma variável, então eu posso pegar aqui agora o dataset que a gente fez, né, que é da nossa, e eu vou chamar aqui média virgínica sepala. Eu vou pegar aqui simplesmente a nossa função que calcula a média, por exemplo. Vou chamar aqui então média virgínica. Coloco aqui o cifrão e eu quero a variável de sepala aqui para fazer a média. Quando eu faço isso, então eu tenho aqui só para aquela espécie, tá? E se vocês compararem com o valor geral que a gente calculou aquela outra vez, tá? São valores diferentes porque eu estou calculando só dentro dessa categoria aqui que eu tenho. Só que quando a gente vai fazer um fluxo desse de análise, né, fica chato a gente fazer uma operação, salva no objeto, depois outra operação e vai atualizando para um outro objeto ou reescreve o mesmo objeto. E aí tem uma coisa bem bacana que foi introduzida, digamos assim, primeiro pelo Tidyverse, né, e hoje em dia o R adotou, né, que é a função que a gente chama de pipe. Que o pipe do Tidyverse originalmente era esse aqui, que era sinal de porcento, né? Sinal de maior e outro sinal de porcento. Mas hoje o R tem um pipe nativo, né? Que é a barra vertical e o sinal de maior, tá? Vocês podem usar qualquer um dos dois, mas para utilizar esse daqui, que é o mais antigo, digamos assim, o Tidyverse ele tem que estar carregado, tá? Ou o pacote que carrega o pipe aqui. Mas o pipe nativo do R não necessita de você estar usando o Tidyverse, por exemplo. Então é mais bacana a gente já utilizar, digamos assim, né, o pipe nativo. E aí o que é que o pipe faz? Ele permite que a gente faça uma cadeia de comandos, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer essa mesma coisa aqui, né? Então pegar o meu conjunto de dados, filtrar por uma categoria e calcular uma estatística, né? Então fica mais fácil eu fazer essa sequência de comandos, tá? Utilizando o pipe. Então simplesmente eu posso chegar aqui. O primeiro argumento vai ser o meu conjunto de dados, tá? Então eu pego aqui, eu chamo iris, que é o meu conjunto de dados. Informa aqui que é um comando encadeado, né, com pipe. Quando eu der enter aqui, o RStudio ele já vai dentar aqui para mim, tá vendo? Ele já dá um espaçozinho aqui para poder organizar o código, digamos assim. E aí eu posso chamar aqui então o filter, que é a mesma função lá do dplyr que a gente utilizou, mas eu não preciso mais informar para essa função, que é para ele filtrar o meu dataset do iris aqui, porque eu já estou falando nessa sequência aqui, eu quero, pega esse conjunto de dados e utilize como argumento para as próximas operações que eu vou fazer aqui. Então simplesmente eu posso omitir esse primeiro argumento, porque ele já vem pelo pipe, e simplesmente eu posso utilizar o meu filtro, né? Então eu quero que você filtre pela espécie que seja virgínica, tá? E aí a gente pode calcular então algumas estatísticas. A gente pode utilizar a função summarize aqui do dplyr e calcular estatísticas para as nossas variáveis, né? Então vamos dizer que eu quero a média, então chama aqui min sepal length, né? Então é a média da sepala. E eu quero também calcular a mediana. Eu quero calcular o desvio padrão, por exemplo. Eu quero calcular o intervalo, aqui, o range, né? Essa minha variável. E aí, vocês estão vendo aqui que eu estou descendo, né? Para uma nova linha a cada argumento, digamos assim, que eu tenha aqui na minha função, só a título de legibilidade, tá? Mas, digamos assim, do ponto de vista de execução, né? O R executa isso aqui tudo como sendo um único comando em uma única linha, tá? Mas legivelmente fica mais... Então, porque aqui eu posso, então, comentar, né? Então, aqui a gente poderia ler assim, pegue meu dataset iris. Então, lembra que eu falei, né, que o comentário ele não vai ser executado, ele vai ser interpretado, né? Então, a gente pode organizar o nosso código. Então, aqui, filtre pela espécie virgínica. E aí, aqui agora eu tenho as minhas estatísticas, né? Calcule a média, a mediana,
o desvio padrão e o intervalo. Ou vamos chamar aqui a amplitude. Tá? E aí quando eu rodar esse meu código, a gente tem aqui então, né, o resultado das variáveis que a gente, das estatísticas, né, que a gente calculou. Vou rodar de novo aqui para ficar mais distribuído, tá? Então a gente tem aqui a média que a gente calculou, a mediana, o desvio padrão e o intervalo. Vocês estão vendo que ele duplicou a linha, né? Mas eu vou mostrar para vocês o porquê. É porque quando a gente calcula o intervalo com essa função range, então se vocês chegarem aqui, ó, iris, sample length, a gente botar isso aqui dentro de um range, tá? Para calcular essa amplitude, ele vai me retornar dois valores, tá? Ele não calcula, digamos assim, a diferença, né, entre o máximo e o mínimo. Ele me retorna justamente o limite inferior e o limite superior de uma variável, tá? Então por isso aqui que quando eles retornam, né, as variáveis que não tem duas observações, digamos assim, ele vai repetir, tá? Aqui na linha. Então por isso que a gente tem aqui para o range o mínimo e o máximo, tá? Se a gente tira aqui, por exemplo, o range dessa operação aqui e roda de novo, a gente vai ter aqui a vírgula ficou aqui, fecha o parêntese, tá? A vírgula, perdão. Aqui então a gente vai ter simplesmente, né, um vetor com valor só, tá? As estatísticas que a gente calculou. E a gente pode nomear isso daqui também para não ficar tão, né, ficar mais legível. Então pode chamar aqui de média, mediana, desvio padrão, por exemplo. E aí vocês percebem que quando eu estou passando, né, como argumento, eu estou usando sinal de igual individual, tá? E aí, quando a gente roda aqui, então eu tenho aqui meus nomes, né, das minhas estatísticas de maneira mais legível, tá? Então isso é o bacana do Pipe. Pode parecer um pouco difícil de pegar de início, mas a gente acostuma muito fácil. Então, basicamente, o que vocês precisam entender é que é um fluxo, digamos assim, da esquerda para a direita, tá? Então, o que está aqui na esquerda, ele vai ser a entrada para as operações que vêm a seguir, tá? Então, por exemplo, quando eu faço essa operação aqui de filtrar somente as espécies da virgínica, então se eu rodar só esse trecho aqui, então no R eu posso rodar simplesmente um trecho de código, tá? Selecionando aqui com o mouse, eu dou Ctrl Enter, então ele já faz o filtro aqui para mim, tá? Então só vem para mim aqui as espécies da virgínica, e aí então ele continua fazendo as operações seguintes, tá? Aqui, se a gente rodar, ele vai rodar tudo como um bloco só, porque a gente está chamando tudo dentro de uma única função. Mas, por exemplo, se a gente fizesse isso aqui separado, né? Repetisse isso daqui 3 vezes para calcular cada coisa, então a gente poderia ver isso sendo feito passo a passo, tá? E o bacana do Pipe é justamente isso, porque você encadeia, né, uma sequência de comandos, e isso facilita a vida na hora de trabalhar, tá? E aqui, se vocês forem ver, não tem nada criado aqui na minha memória, né? Com isso aqui que a gente executou. Então ele não está salvo em lugar nenhum, tá? Então se eu quiser salvar isso aqui em algum lugar, eu tenho que atribuir isso aqui a uma variável. Então eu posso chamar aqui de descritivas, por exemplo. E aí quando eu rodo aqui e salvo, aí sim, então a minha variável vai estar aqui no meu ambiente salva, tá? Eu queria mostrar para vocês agora também um pouquinho só da parte de visualização de dados, tá? Então, o R tem um sistema gráfico padrão que a gente pode usar, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, se eu quiser fazer um plot de alguma coluna do meu dataset iris aqui, trabalhar com outra variável, por exemplo. Então, esse aqui é digamos, a máquina padrão de plot do R, tá? Mas é muito chata de configurar, às vezes, é muito ruim de trabalhar com a parte, digamos assim, de perfumaria, né, de configuração. Então, por isso a gente acaba usando o ggplot, que é do Tidyverse também, que segue bem essa filosofia do Tidyverse das coisas serem bem explícitas, tá? Então, para quem já trabalhou, por exemplo, com programa de edição de imagens, né, o ggplot lembra muito, por exemplo, um Photoshop da vida, onde você trabalha com camadas, né? Você tem uma camada de abstração de dados, onde você declara, digamos assim, a sua camada de dados, né? O que é o seu eixo X e Y que você está plotando. E você vai ali, então, adicionando as camadas de visualização, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês aqui.
Então a gente tem duas variáveis, a gente tem quatro na verdade, né? Variáveis numéricas aqui. Então vamos fazer um gráfico de um gráfico de dispersão aqui entre duas variáveis, tá? Então a gente vai fazer aqui com ggplot. Então a gente chama aqui primeiro a função, né? ggplot. Aí aqui no argumento data a gente passa qual é o conjunto de dados que a gente vai estar trabalhando. Então eu vou passar aqui com iris. E aqui esse AS, né? Que vem de aesthetics. Vou colocar aqui entre comentário para vocês saberem. É onde a gente declara, né, a nossa, digamos assim, a nossa camada de abstração, tá? Então, se a gente chega aqui, a gente diz que no eixo X eu quero sepal. Ponto. Como é sepal.length e vírgula no eixo Y eu quero sepal.width. E aqui, diferente de utilizar o pipe, né? No ggplot, a gente adiciona as camadas somando, né? Então, a gente usa aqui um sinalzinho de mais, tá? E aí aqui agora a gente pode, então, adicionar, digamos assim, as camadas de visualização. E é isso aí que a gente chama de geoms, né? De geometrias dentro do ggplot. Então tem várias coisas. Então o que a gente quer, como é um grafo de dispersão, né? A gente vai fazer um grafo de pontos. Então aqui geom point. E aí eu posso utilizar também, quem sabe, um tema, né? O ggplot vem com alguns temas pré já embutidos aqui, tá? Então vamos utilizar, por exemplo, um tema padrão aqui, Steam Gray aqui. E aí quando eu rodo isso daqui, ele gera para mim aqui, então, um gráficozinho de dispersão. Então eu posso clicar aqui nesse botão de zoom, tá? E aí eu consigo visualizar melhor, manipular, recondicionar aqui. Aí aqui eu consigo exportar, tá? Eu consigo salvar como imagem, salvar como PDF, ou então copiar direto para a área de transferência e depois colar em algum arquivo do Word, uma apresentação, alguma coisa desse tipo. E aí aqui eu posso, então, começar a fazer, né? Digamos assim, a perfumaria, né, do ggplot. Então, dentro daqui da minha camada de geometria, né? Eu posso fazer também aqui direto na minha camada de abstração, digamos assim. E aí isso aqui vai ser propagado para todas as geometrias que eu utilizar, tá? Então se eu utilizar mais de uma, porque a gente pode, digamos assim, sobrepor, né? Então se eu quiser, por exemplo, colorir, né, cada ponto com as espécies diferentes que eu tenho, tá? Então quando eu rodo isso daqui, ó, então ele automaticamente define para mim ali uma cor para cada espécie, tá? E aí eu consigo ver a relação, digamos assim, das variáveis, né? Eu consigo ver que essa espécie setosa aqui, ela é aparentemente bem diferente, né? Digamos das outras, né? Ela se separa aqui. Então eu posso configurar também a parte gráfica, né? O tamanho dos pontos. Então eu venho aqui já E aí a gente faz isso por camada, tá? Então aqui como eu tô meu geom aqui é de pontos, você pode vir aqui em size. E aqui eu aumento o tamanho dos pontos, tá? Então se a gente ver aqui, meus pontos agora aqui aumentaram de tamanho, tá bom? Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar mais fácil. View Panes. Pane Layout. Aqui eu vou colocar os plots aqui também, que é para mim ficar mais fácil de mostrar a vocês. A única coisa que eu fiz aqui foi só mudar, tá, pessoal? Para onde vem aqui a minha abinha dos plots. Aí ele veio para cá agora para a minha esquerda, tá? Eu posso então também mudar a fonte, né, do meu gráfico aqui. Então chega aqui Base, Family, vou botar uma fonte aqui. E aí vocês vão perceber que Condense, eu botei o nome da fonte errado, Condense Video. E aí ele muda para mim aqui então a fonte, tá? Isso aqui é porque eu tenho uma fonte no computador, tá? Então eu preciso ter a fonte instalada, mas eu consigo então configurar, né, vários aspectos aqui do gráfico. Por exemplo, se além da cor eu quiser que os símbolos, né, do meu plot sejam diferentes, tá? Então vamos dizer que sei lá, a revista que eu estou trabalhando não aceita gráficos coloridos, tá? Então eu tenho que trabalhar aqui com coisas diferentes, são shapes igual species. E aqui agora ele vai atribuir um shape diferente para cada, tá? Para cada categoria. Então assim, a gente consegue
fazer diversas configurações, né? E sobrepor, então, também camadas gráficas, né? Digamos assim. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um gráfico, digamos assim, de regressão, né? Então, aqui Geom Smooth. Então, eu coloco aqui method igual LM, né? Estou definindo aqui um modelo linear, uma regressãozinha linear. Ele faz para mim aqui, então, né? As linhas, digamos assim, de regressão para cada categoria, tá? Então, eu vou colocar aqui como cores para ficar mais didático, tá? E aí, como eu falei, né? O que a gente faz aqui na camada de abstração, ele é propagado para todo o gráfico, tá? Então, assim, o ggplot é bem bacana para fazer visualizações de dados, tá? Então, depois eu vou fazer alguns vídeos específicos de visualização de dados, mas é como eu falei, né? Como ele funciona justamente nesse sistema de camadas que eu falei, né? Então, se vocês forem ver aqui, eu estou definindo minha camada de abstração, eu estou gerando a minha camada de pontos e depois eu estou gerando a minha camada dos gráficos aqui das linhas de regressão. Então, se eu mudar a ordem aqui, por exemplo, rodar a minha camada de regressão antes da linha de ponto, vocês vão ver que o meu ponto agora vai sobrepor, né, a minha camada da regressão ali. Então os pontos estão agora por cima, tá, do gráfico de pontos ali. Então é por isso que eu tô falando que ele funciona literalmente como um programinha, digamos assim, né, de edição de imagem, né, por camadas. Ele tem diversas coisas que vocês podem configurar, tá? Então e as visualizações, né, já podem ser salvas já em resoluções já para publicação e tudo mais. Então é bem legal. A última coisa que eu quero cobrir com vocês aqui também é a parte, digamos assim, de comunicação, né? Não adianta só a gente fazer a nossa análise, a gente vai ter que comunicar isso, né? A gente faz com a intenção de ou publicar ou apresentar um relatório, alguma coisa do tipo. E aí a gente pode simplesmente, né, fazer aqui nossas análises estatísticas e copiando isso para o arquivo do Word, tá? Ou a gente pode utilizar um recurso que é do RStudio aqui, que é bem legal, que facilita também a parte na hora da comunicação de dados. A gente tem dois formatos de arquivo hoje, tá? Tem o RMarkdown, que é um formato mais antigo, que veio junto com o RStudio, tá? Que é basicamente uma maneira de você misturar código e texto, tá? Fica um negócio bem legal para você gerar relatórios assim bem arrumados. E recentemente a Posit, né, que é a empresa que desenvolve o RStudio, lançou o quarto, que é como se fosse assim uma atualização do RMarkdown, tá? E o quarto é bacana porque ele é multilinguagem, tá? Então dentro do próprio R aqui você pode trabalhar com outras linguagens, como Python, como Julia, como qualquer algumas outras linguagens dentro do próprio RStudio aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês como seria, né? E só para vocês terem uma ideia. Então eu vou criar aqui um novo documento quando a gente instala o RStudio, tá? Ele automaticamente já instala o quarto. Então você não precisa instalar mais nada. Então a gente vai criar um documento novo aqui. Então por padrão a gente pode utilizar o HTML, porque aí do HTML a gente consegue salvar depois em outros formatos, tá? Você pode também gerar arquivos PDF, um pouquinho mais complicado de configurar, ou já gerar arquivos já no formato do Word, mas tem algumas coisas também que não ficam 100%, tá? Para cada categoria, digamos assim, precisa de algumas modificações. Então a gente vai trabalhar com o HTML aqui básico, só para vocês verem um arquivo, tá? Ele vai abrir um arquivo novo para mim aqui, já preenchido com um templatezinho, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é o editor no modo visual. A gente pode mudar aqui tanto para código, que aqui seria, digamos, o código de um arquivo em quarto, tá? Onde a gente vai escrever isso aqui no formato de código e ele vai renderizar para gerar um arquivo em HTML. Ou a gente tem também um editor visual, né? Que é como se você estivesse já de fato editando num arquivo já pré-renderizado, tá? Para quem está começando, esse aqui é bem legal de começar, tá? Então, ele já traz para a gente um pré-templatezinho aqui. Eu recomendo para quem está começando agora que comece modificando, né, esse template e trabalhando em cima dele aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui, nesse aqui é o que a gente chama de cabeçalho, tá? O YAML header, o cabeçalho do documento. Então, ele é delimitado por esses três tracinhos aqui no início, esses três tracinhos no final. A gente vai colocar aqui, por exemplo, o título do nosso documento, introdução ao R. Aí aqui a gente tem o formato que a gente vai estar exportando, tá? Vai ser em HTML. E se a gente quer utilizar o editor visual ou o editor de código, tá? RMarkdown
ou Markdown na verdade, né? É uma linguagem de marcação que a gente utiliza para gerar esses documentos, tá? E aí quando esse documento ele é renderizado, os símbolos são, digamos assim, traduzidos para HTML, né? E aí são renderizados do jeito que a gente quer. Então, por exemplo, uma hashtag aqui, diferente de um arquivo de código, né? Ele não vai ser um comentário, tá? Ele vai ser um cabeçalho, digamos assim. Então, para quem nunca trabalhou com HTML é um pouco chatinho, mas depois eu posso passar para vocês na descrição do vídeo um link do basicão no site do quarto também na referência tem, tá? Então, tá até aqui o link. Então, isso aqui vai virar um cabeçalho. Então, isso aqui que vocês estão vendo com dois asteriscos em volta de uma palavra, né? Dois na frente e dois atrás. Isso aqui vai virar um negrito. Então, se a gente botar um asterisco só, ele vai virar um itálico. Tá vendo? Então, e aí, é como eu falei, né? Um jeito de você misturar código e texto, né? Então, aqui, o que vocês estão vendo tem esse pequeno bloco aqui, é um bloco de código, né? Então, ele é delimitado por essas três crases aqui. O R entre chavinhas e aqui embaixo. Então, isso aqui vai ser executado como código e o resultado vai sair na tela, tá? Então, a gente pode editar isso aqui também. Perdão, no modo visual, tá? Fica mais fácil de ver. Então, vocês estão vendo que ele é renderizado, tá? Como um cabeçalho aqui, tá bom? E aqui funciona como um código, tá? Então, é como se fosse um editor de texto do script que a gente estava utilizando aqui. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a gente pode carregar um pacote aqui, tá vendo? Tidyverse. Vou carregar o Tidyverse aqui. Vamos pegar nosso dataset do Iris utilizando o pipe que a gente viu. E eu vou pegar aqui e criar. Vou até copiar aqui, na verdade, tá? A gente pode copiar aqui, ó, por exemplo, o nosso gráfico que a gente fez em ggplot. Então, simplesmente a gente passa aqui. E lembra quando a gente usa o pipe, né? A gente não precisa declarar qual é a nossa, digamos assim, nossa fonte de dados, tá? Aqui eu só coloco em linhas separadas para ficar mais visível, beleza? E aí aqui ele vai rodar. A gente pode fazer isso aqui também. Vai copiar esse outro pedaço de código aqui e vamos colocar aqui, tá bom? Para a gente ver como é que funciona. Então, eu não mexi também, vocês estão vendo quando eu mexi no texto, mas se você voltar aqui no código, tá? Isso aqui que estão vendo aqui entre um sinal de maior, né, e um sinal de menor, isso vira um link, tá? Então, quando a gente vem aqui no visual, vocês vão ver que aqui virou um link, tá? Aquilo ali a gente tinha colocado, virou itálico, aquilo ali tinha virado negrito, tá? E isso aí a gente vai pegando com a prática, tá? Tem uns arquivozinhos de pesca que vocês vão, e vocês podem também fazer, como eu falei da parte de fazer alguma coisa gráfica no URL, mostra o código. Vocês podem editar aqui no modo visual e na hora que vocês tiverem curiosidade, clica aqui no modo source, né, que é o modo de código, e vocês vão ver quais códigos dão digamos assim, geram determinada coisa, tá? E aí aqui, quando a gente quiser renderizar, né, o nosso código, a gente clica aqui nesse botão de render, ele vai abrir numa aba do nosso navegador, tá? Ele vai pedir para eu salvar primeiro aqui, então eu vou botar aqui o R. Salvar aqui em alguma pasta minha aqui. Vamos salvar aqui nos meus documentos. E ele vai renderizar para mim, vocês estão vendo aqui que aparece, né, um sinalzinho aqui, uma plaquinha de stop aqui. Enquanto essa plaquinha estiver aqui, é porque ele está fazendo alguma operação. Ele abre então um navegador para a gente, tá vendo? Ele está carregando um arquivo local aqui. E isso aqui é o formato HTML, beleza? Então, como eu falei, né, uma maneira de misturar, né, texto. Então, aqui a gente poderia escrever coisas pertinentes da nossa pesquisa, tá? Aqui ele mostra as mensagens de carregamento lá do código que a gente rodou, tá? Então, aqui ele mostra o código que a gente usou para gerar aquele gráfico lá no ggplot. E aí, vocês lembram que a gente também fez, né, um segundo trechinho de código ali que não apareceu, tá? Vocês olharem aqui, ó, a gente tem esse segundo trechinho de código aqui, que ele não está mostrando aqui, porque a gente utilizou aqui, na verdade, né, esse argumentozinho aqui de echo igual a falso, né? Echo é para ele mostrar ou não o código que a gente utilizou, tá vendo? Como a gente não colocou essa opção aqui, por exemplo, nesse bloco de cima, quando a gente vai olhar lá no nosso arquivo, ele mostra tanto o código que foi gerado para gerar o gráfico, né, quanto o resultado aqui, tá? Então, se a gente voltar cá e modificar isso aqui para true, por exemplo, né, para verdadeiro, e aqui, como eu não chamei ali a nossa
variável, então vamos colocar aqui descritivas e mandar renderizar de novo, tá? Ele vai atualizar pra gente lá, ele já atualiza a página para quando ele estiver pronto. Tá renderizando, pronto. Aí aqui agora, aí eu tenho sim, então, o meu segundo bloco de código aqui, tá? Mostrando o código e mostrando aqui o resultado, tá? Mas eu posso também aqui omitir esse bloco aqui. Se a gente voltar aqui de novo para false, renderizar de novo, aí a gente só vai ter então o resultado daquele código, tá? A gente não vai estar mostrando o código, tá? Então assim, se isso é para algum trabalho, sei, de cliente, alguma coisa, então o cliente não precisa ter acesso ao código, o professor, seja lá quem for que você vai mandar, não precisa ter acesso ao código, você pode omitir ali os trechos de código e fica só o resultado, tá? Então isso é o quarto legal, eu posso fazer depois também uma série de vídeos mostrando como é que a gente utiliza o quarto. Mas é bem bacana para fazer justamente a apresentação, né, dos resultados e dos nossos dados, tá? Então acho que a gente fica por aqui nesse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Vou tentar fazer uma série de vídeos mais específicos de cada coisa, tá? E vão olhando aí no canal. Valeu!